Olá, graça e paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos aqui no templo da Igreja Metodista no São Bernardo, em Campinas, São Paulo. Quero dar boas-vindas a todos vocês que estão aí conectados junto conosco nessa live, nesse momento em que a gente tem um momento para separar, para a oração e para a palavra. Momento que a gente separa para meditar naquilo que o Senhor ele tem para falar aos nossos corações e também orarmos, clamarmos, pedirmos realmente a misericórdia, a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer a palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, do versículo 35 ao 38. Se você tiver aí acesso à sua Bíblia, então você pega ela, abra a sua Bíblia para a gente lermos juntos. Mateus, capítulo 9, do versículo 35 ao 38. E diz assim a palavra do Senhor. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém e amém. Queridos, essa passagem aqui ela é muito interessante porque ela revela a motivação do ministério de Jesus, daquilo que ele fazia, daquilo que ele realizava, do propósito pelo qual ele veio aqui nessa terra, nesse mundo, E, acima de tudo, a principal motivação que fazia Jesus ele exercer seu ministério está aqui nessa palavra, quando diz no versículo 36, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Então eu quero falar hoje sobre a compaixão, sobre o tema da compaixão, aquilo que Jesus mais motivava, mais o levava até as pessoas, a ajudar as pessoas. Ele era envolvido pela compaixão. E nesse tempo em que muitas vezes nós vemos tantas atitudes, ações de insensibilidades, de falta de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro, é peculiar a nós vermos a figura de Jesus como uma pessoa de referência para as nossas vidas. Jesus, com certeza, ele é a pessoa no qual a gente deve realmente ter como exemplo para nós, um exemplo a ser seguido, porque verdadeiramente se tem uma coisa que nós podemos perceber em Jesus, em todas as ações de bondade, de amor, tudo isso está atrelado a esse sentimento de compaixão que ele exercia, que ele demonstrava em especial pela vida das pessoas. Então, isso é o que marcava o ministério de Jesus. Não é à toa que o versículo 35 diz assim: e Jesus percorria as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Então, essa ação de Jesus, que o fazia percorrer as aldeias e as cidades, que o fazia ir até as pessoas para pregar o evangelho do reino de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, para curar os enfermos, para curar todo tipo de doenças. Isso tudo que fazia, ele agir dessa maneira, é justamente esse sentimento de compaixão que ele tinha pelas pessoas. Então essa compaixão, que é um tema que eu gostaria de aprofundar aqui com vocês, é o que envolvia Jesus para ele ir até as pessoas. É interessante que esse trecho aqui, essa passagem que nós lemos, ele é uma espécie de introdução do capítulo 10. E o capítulo 10 de Mateus
ele fala do momento de envio, de instrução e de envio de Jesus, que Jesus ele vai instruir e enviar os seus discípulos para sair pelas ruas das cidades, né, pelas ruas, né, da Palestina, de Israel, para pregar a palavra de Deus. Esse texto que nós lemos aqui é uma espécie de introdução, porque Jesus ele estava querendo justamente mostrar para os seus discípulos e incentivar seus discípulos a fazer a missão, acima de tudo motivado com esse sentimento de compaixão. Porque não existe missão no reino de Deus, não existe você agir em favor do outro se você não for movido por esse sentimento de compaixão. Então é sobre isso que eu gostaria de estar meditando com vocês aqui rapidamente, né? Então o que aprendemos com Jesus aqui com essa passagem? O que Jesus ele quis ensinar para os seus discípulos naquela época e ele quer ensinar para nós nos dias de hoje, né? A primeira coisa que nós aprendemos é que, em primeiro lugar, Jesus ele se compadece das pessoas que estão em aflição. Ele se compadece, né, das pessoas que estão aflitas, daquelas que são ovelhas que não têm pastor. E aí é interessante a gente aprofundar, né, nesse tema da compaixão. O que essa palavra ela quer dizer para nós? Qual é o sentido bíblico da palavra compaixão? É interessante que aqui no grego, né, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? Então o sentido da palavra aqui, que é traduzido por compaixão, que Jesus se compadeceu, ela tem uma ideia de algo que vem das emoções, da sede das emoções, é algo que vem praticamente das entranhas, é algo interior, que mexe por dentro, né? Que mexe por dentro da pessoa, né? Ou aquilo que está ligado ao próprio coração, né? Então o coração, ele representa, né, tudo que envolve, né, a temática da compaixão, né, dessa emoção que é tão importante e tão peculiar a nós, né? Então, daí, né, também essa palavra ela pode ser traduzida por misericórdia. Misericórdia. Então, misericórdia e compaixão, ela tem basicamente o mesmo sentido, né? E aí a palavra misericórdia, eu gosto muito dessa palavra, porque ela também tem ela traz para nós, né, um sentido bem amplo. Misericórdia é uma junção de duas palavras, né? Cordes, né, que é coração, e misere, que é de miséria. Ou seja, quando Deus ele expressa a misericórdia, a compaixão dele, como Jesus aqui estava fazendo em prol da multidão, era como se ele estivesse colocando todo o seu sentimento, todo o seu coração na miséria daqueles que estavam enlutados, aflitos, se sentindo desamparados, né? Então daí o sentido dessa palavra compaixão, né, que pode ser também traduzida por misericórdia. Mas eu vou até mais além, né, no texto bíblico, porque esse tema da compaixão, ele vem lá do Antigo Testamento, né, quando o próprio Deus, né, Jeová, né, ele expressava essa compaixão também pelo seu povo. E essa mesma compaixão que Jesus ele queria expressar também para as multidões, para as pessoas. E aí é interessante no Antigo Testamento o conceito dessa palavra compaixão, porque a mesma palavra no hebraico que é traduzida por compaixão também é usada para útero. Sim, aquele órgão feminino, né, que gera a vida. Então, a mesma palavra que significa compaixão também pode ser traduzida por útero, né? E o sentido dela é o seguinte, né? Os escritores, por exemplo, bíblico, quando eles queriam explicar algo que era inexplicável, né, que era o amor de Deus, então eles sempre usavam essa palavra, essa expressão, para realmente mostrar, né, como que era o amor de Deus. Na verdade, que é bem quase que inexplicável, né? Mas eles queriam demonstrar de uma certa forma como era esse amor. Isaías foi um dos que usou essa palavra, né? Lá em Isaías, no capítulo 54, versículo 7, diz assim: por breve momento te deixei, mas com grandes compaixões
torno a acolher-te. Então, um momento, aqui é um momento em que Isaías está profetizando acerca do povo que estava num momento de muita aflição, um momento muito difícil, estavam no exílio, se sentindo abandonados, em crise. Mas nesse momento o profeta usa essa expressão para mostrar o quanto Deus ele quer acolher de volta o seu povo, quer restaurar o seu povo. E essa ação de restaurar o seu povo é por meio desse sentimento de compaixão, de querer realmente, que é um amor tão profundo, de querer restaurar e restituir o seu povo, de volta ao lugar, de volta à terra. Também, essa mesma palavra é usada também em Isaías, no capítulo 49, versículo 15, para descrever o amor de mãe pelos seus filhos e filhas. Quando Isaías diz assim, pode uma mãe esquecer do seu filho que ainda amamenta? E aí ele usa essa palavra compaixão naquele versículo, justamente que era algo muito peculiar da mãe que se compadece. Mas ele diz assim, se ela porventura se esquecer, eu todavia o Senhor jamais me esquecerei de ti. Então esse tema, essa palavra, ela é muito rica em toda a Bíblia. E ela reflete justamente esse atributo, essa característica do nosso Deus e que Cristo ele veio revelar para nós. Por isso eu acho muito interessante, dentro dessa pesquisa que eu fiz do termo compaixão, justamente está atrelada a essa questão desse órgão feminino útero. Então, por quê? Porque o útero é o lugar onde se gera a vida com um profundo amor. Não é isso que significa o útero, É o lugar onde se gera a vida com um profundo amor. Então, é esse sentimento de compaixão que Deus ele tem por nós. Ou seja, é um sentimento que ele quer gerar vida. Quer gerar vida aonde há trevas, aonde há morte, aonde há desesperança, aonde as pessoas se encontram tão aflitas. Porque é isso que Jesus, aí voltando lá para Mateus, no capítulo 9, versículo 36, que diz assim, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus ele percebeu com o olhar de Deus o quanto as pessoas estavam aflitas, o quanto as pessoas estavam oprimidas, e quantas pessoas estavam sem esperança. E na verdade a esperança que estava brotando no coração delas era justamente na pessoa dele, de Jesus, como o Messias, como aquele que havia sido profetizado. Então as pessoas estavam tendo ele. Mas até então o sentimento era de aflição, de dor, de opressão. E às vezes pode ser o sentimento de muitas pessoas. Quem sabe seja o seu sentimento também. Talvez você se encontra aflito, perturbado, preocupado. São tantas notícias, são tantas situações que vão chegando para nós. Diante dessa pandemia, dessa crise toda que estamos enfrentando. Quantas situações difíceis. Isso vai causando em nós uma dor, vai causando para nós uma aflição, uma angústia. Ficamos atribulados, ficamos angustiados por dentro. Ficamos meio que sem saber o que fazer, impotentes diante das situações todas. E a única postura nossa nesse momento é buscar a misericórdia e a ajuda do Senhor. E você não faz errado em fazer isso, porque verdadeiramente no Senhor a gente encontra essa compaixão. Porque assim como Ele se compadeceu daquela multidão, daquele povo no passado, Ele continua se compadecendo de você. Ele continua querendo gerar vida com o profundo amor que Ele tem para oferecer para mim e para você. Ele continua querendo gerar vida a todos nós. Então continuemos buscando, buscando cada vez mais do Senhor, porque interessante que a linguagem que Cristo ele usa aqui, e Ele percebe que aquelas pessoas estavam aflitas, e Ele compara essas pessoas como ovelhas que não têm pastor. Olha, eu estou por várias semanas fazendo essas lives, e esse tema pastor e ovelhas tem entrado muito na nossa conversa, muito nessas palavras que eu tenho ministrado ao coração de vocês.
Com certeza Deus ele quer falar muito conosco acerca desse tema também, né? Porque ele revela muito do que é Deus. Porque justamente quando Jesus ele olhou para aquela multidão e viu elas aflitas e comparou elas a ovelhas que não tinham pastor, é porque as ovelhas elas são caracterizadas pelas suas fragilidades. E ovelha ela precisa de um pastor para guiá-las. Ovelha sem pastor ela fica desnorteada, aflita, ela fica sem saber o que fazer e ela corre um sério perigo, um risco de vida. Então por isso Jesus ele demonstra todo o seu amor por essas pessoas, por nós, que muitas vezes nos encontramos diante das lutas e aflições, se sentimos desamparados, sozinhos, mas Jesus ele quer ser aquele pastor que venha preencher, né, toda a aflição e o medo que é gerado em nossas vidas. Ao perceber que aquela multidão eram ovelhas que não tinha pastor, Jesus ele se apresentou como o pastor delas, para conduzi-las à vida. Assim como diz lá no Salmo 23, né? Ser meu pastor, nada me faltará. Ele me faz, né, me conduz, né, pelas pastagens verdejantes. Ele guia pelas águas tranquilas, ou seja, ele vai dando abrigo, ele vai guiando, vai alimentando, vai cuidando, porque essa é a função do pastor. E é isso que Jesus ele quer fazer por mim, por você, por todos nós. Ele quer cuidar das nossas vidas, ele quer cuidar da sua vida, né? Então é essa a primeira coisa que eu aprendo aqui com Jesus nesse texto. Eu aprendo que ele se compadece das pessoas aflitas, daquelas que se sentem ovelhas que não têm pastor. Se você se sente uma ovelha que não tem pastor, se você se sente desamparado, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer da sua vida, às vezes se sente angustiado, deprimido, Jesus quer ser seu pastor, Jesus quer te conduzir, Jesus quer te ajudar. Abre o seu coração, deixa Jesus conduzir, deixa Jesus te abençoar, amém? E a segunda coisa que eu aprendo aqui, segunda lição, né, que o texto ele nos ensina, é que Jesus, acima de tudo, ele quer ser um exemplo, ele quer ser uma inspiração para os seus discípulos. Porque ele demonstra essa compaixão, mas ao mesmo tempo ele quer que os seus discípulos também tenham compaixão das pessoas. Porque no versículo 37, ele muda, né, a metáfora, né? Primeiro ele fala das ovelhas sem pastor, e aí ele vai mudar a metáfora para falar da colheita, da grande safra, né, da seara. E aí o versículo 37 diz assim: Então Jesus disse a seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, aqui, né, a colheita, né, ela indica o fim de uma era, o fim dos tempos, que é o que Jesus ele vem inaugurar, a era do fim dos tempos. Nós vivemos essa era do fim dos tempos. A volta iminente de Jesus, quer dizer, a volta de Jesus ela é iminente. A gente não sabe o momento, mas a Bíblia diz que vai ser como num piscar de olhos. E a gente não sabe qual vai ser o momento, se é nesse momento, se é nesse tempo, ou se é no futuro, não sabemos. Mas uma coisa é certa, nós vivemos esse tempo da colheita. Então Jesus, quando ele muda de metáfora, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando que essas pessoas que são ovelhas sem pastor, aflitas, elas ao mesmo tempo, Jesus quer mostrar que elas fazem parte de uma grande colheita. Essas pessoas estão aflitas, estão abertas para receber da palavra de Deus, estão prontas para serem colhidas para o reino de Deus. Então nós vivemos um tempo no qual Jesus diz também em outras passagens, por exemplo em João no capítulo 4, ele fala que os campos já estão brancos, ou seja, já estão prontos, né? Então as pessoas já estão aí para serem colhidas através da mensagem do Evangelho. E o Senhor ele conta com os seus trabalhadores, ele conta com os seus servos, com os seus discípulos. E o que vai mover os seus trabalhadores, os seus discípulos, a fazer essa colheita para o reino de Deus é a compaixão. Então não tem como fazer a missão, não tem como pregar a palavra se não tivermos também a compaixão. Assim como Cristo, ele demonstrou a compaixão para aquela multidão que estava aflita, desamparada, sem saber o que fazer. Assim também as pessoas continuam hoje desamparadas e aflitas. E o Senhor conta com seus discípulos, com seus servos, com nós, conosco,
com cada um de nós, para que nós demonstremos a compaixão. Se coloque no lugar do outro, sinta a dor do outro, né? Sinta o nosso coração regenerado, purificado, transformado pela graça de Deus na miséria do outro, para resgatar, para redimir, para ajudar. Ou seja, nós somos chamados a sermos esses trabalhadores dessa grande seara, dessa grande colheita que o Senhor já preparou essas vidas. Elas estão preparadas, basta a gente pregar, basta a gente colher. E se os trabalhadores são poucos, o Senhor ele fala, ore, busquem, peça ao Senhor para que aumente o número de trabalhadores, que esses trabalhadores estejam capacitados, que você faça parte desses trabalhadores. E a principal característica desses trabalhadores, conforme o texto nos diz aqui, que Jesus quer nos ensinar, é a compaixão. Não tem como fazer a obra do Senhor, não tem como fazer parte dessa grande obra, dessa grande missão, se nós não tivermos compaixão. Então, você é chamado a deixar com que Deus, o Espírito Santo, trabalhe no seu coração, molde o seu coração, para que a gente não tenha um coração insensível à dor do outro. Pelo contrário, que o nosso coração se sensibilize, que o nosso coração esteja cheio de graça, de amor, para que possamos ter misericórdia e compaixão das pessoas e das multidões que estão aflitas, precisando de uma ajuda nossa, de uma ajuda do povo de Deus, de uma ajuda dos discípulos e discípulas do Senhor. Então eu deixo essa palavra ao seu coração. Portanto, essa palavra, ela serve tanto para aqueles que se encontram aflitos, como aquela multidão, né, desamparados, sem saber o que fazer, desesperançosos, atribulados. Talvez você possa estar me ouvindo, você possa estar como essa multidão, ou seja, como ovelhas sem pastor. Que você precisa realmente de uma direção para a sua vida, uma direção espiritual. Você precisa que alguém ore por você, você precisa de ajuda espiritual. Então nós queremos orar por você nesse sentido, pedindo a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre você. Ou talvez também a palavra seja para você que até está bem espiritualmente, mas você precisa se mover para ser um trabalhador, um discípulo na seara do Senhor. E aí você precisa deixar com que o Espírito de Deus trabalhe no seu coração, para que você se torne um homem ou uma mulher que tenha compaixão no coração, que tenha realmente um coração cheio do amor de Deus para ajudar aquelas pessoas que se encontram como ovelhas sem pastor, perdidas e aflitas neste mundo. Não sei em qual lugar você se encaixa, mas independente do lugar no qual a palavra de Deus está falando com o seu coração, que você esteja aberto e deixe com que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. Vamos orar então? Coloque a sua vida diante do Senhor nessa hora, abre o seu coração, peço para que o Espírito Santo de Deus visite a sua vida agora, que essa palavra se confirme no teu coração, para que ela gere fé, para que ela te edifique, para que ela te fortaleça. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero te louvar pela Tua palavra. Eu quero te louvar, Senhor, por essa oportunidade que temos de mais uma vez, Senhor, escutarmos a Tua voz. E a Tua palavra diz que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, para sermos conduzidos pelo Senhor, para sermos conduzidos ao centro da Tua vontade. Pai, abençoe as nossas vidas, nos ajude, Senhor. Deus, nessa hora eu quero colocar diante de Ti, Pai, essa pessoa que está me ouvindo, que está junto comigo, Senhor, nesta oração. Se ela se encontra, Senhor, como uma ovelha perdida, se ela se encontra como uma pessoa, Senhor, entristecida, aflita, atribulada, sem saber o que fazer, deprimido, Senhor, pensando até, Senhor, em coisas ruins, pensando na morte, pensando, Senhor, na verdade, não sabendo qual decisão tomar na sua vida. Senhor, vai tocando nessa vida agora. Vai repreendendo todo o mal, vai repreendendo todo o sentimento ruim, vai repreendendo, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti nesta mente, nesse coração. Senhor, vai tocando com Tua graça, com a Tua misericórdia, vai libertando esta vida de todo o mal, Senhor, que ela sinta o Teu amor, que ela sinta a Tua graça, que a Tua palavra agora possa gerar, Senhor, coração para crer no Senhor, para entregar a sua vida a Ti. Oh, Deus abençoe, Pai, quebra todo o jugo, toda a opressão do maligno e traga paz a esta vida e a este lar, a este casamento. Senhor, a esse coração aflito, eu coloco diante do Senhor. E, ó Deus, desperta a todos nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, como discípulos e discípulas do Senhor, nos desperta para a missão,
para irmos até os cativos, para irmos até as pessoas que estão aflitas, para irmos até essas ovelhas que estão desamparadas sem pastor. Senhor, molde nossos corações, traga sensibilidade aos nossos corações, quebranta os nossos corações, enche os nossos corações do Teu amor, Senhor, de compaixão, de misericórdia. Nos ajude, Senhor, Deus, a fazer como o Senhor fez, como o Senhor nos ensinou, que tenhamos compaixão, Senhor, que possamos nos colocar, Pai, no lugar do outro, sentir a dor do outro, Pai, assim como o Senhor faz. Senhor, nos ajude, assim como está escrito na Tua palavra, que Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, nos ajude, Pai, a interceder, a ser, Senhor, realmente canal de bênção na vida do nosso próximo. Ajude-nos, ó Pai, ajude-nos. Não deixe a gente ficar cego, Senhor, a qualquer situação, mas nos dê a Tua sensibilidade. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. E eu oro agradecido no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém e amém. Queridos,